Sextou de uma maneira muito diferenciada na Argentina, com o Milei anunciando o fim dos controles de câmbio, exceto algumas coisas muito pontuais que depois a gente entra. E isso causou não só instantaneamente uma valorização do peso, como a gente consegue ver aqui na Binance, e eu tô vendo na Binance porque é o USD Tether, porque é sábado, então o mercado ainda está operando, embora os mercados oficiais estejam fechados. A gente teve uma valorização do peso de quase 1.400 para quase instantaneamente 1.300. Ainda tem um pouco de descoberta de preço acontecendo no sábado e no domingo, a gente vai descobrir mesmo o que vai acontecer na segunda-feira, mas enfim. E mercados na Argentina subiram fantasticamente. Esse aqui é o ETF da Argentina, né, já dolarizado para retirar todos esses efeitos cambiais. Saiu de 70 pontos na quarta-feira para 80 pontos na sexta-feira, uma alta violentíssima. E isso porque essa decisão de retirar esses controles de câmbio vai trazer muito investimento para a Argentina e vai ajudar a desenvolver a economia ainda mais. A pobreza já caiu de 52,9% para 38,1%, uma queda de quase 15 pontos percentuais. Notem, não uma queda de 15%, uma queda de 15 pontos percentuais, diferente. E basicamente 1 em cada 8 pessoas da Argentina saiu da pobreza, 1 em cada 6, na verdade, das pessoas saiu da pobreza. E isso tá certo? Seria 15%. Um pouquinho menos, é 1 em cada 7, vai. E não só isso, a gente tem números do PIB já indicando uma alta fevereiro a fevereiro, então pegando 12 meses acumulado de 7,5%, já está confirmado uma alta de 6,5% de janeiro a janeiro, e agora com a aceleração desses investimentos, a situação vai melhorar ainda mais. Vamos entender o que eram esses controles de câmbio, vamos entender por que eles não foram tirados antes, ou alguns detalhes mais aqui. A gente pode ter alguma dolarização vindo pela frente aqui? Provavelmente. Isso teve a ajuda de empréstimos de dólar, que eu sei que muita gente vai olhar e falar, pô, mas como assim, tá aumentando a dívida? Não, não aumenta a dívida, a gente já vai abordar isso. Mas gera algum custo de pagar essa dívida? Bom, sim, mas às vezes você tem que gastar para ganhar dinheiro, e no saldo isso aqui é positivo. E também teve uma inflação na Argentina de 3,7%. No mês de março, que está muito ligada, na verdade, com isso, porque o dólar se valorizou bastante, né, o peso se depreciou bastante ao longo de março, e quando a gente faz a conta da inflação em dólares, na verdade, uma deflação bem significativa. Vamos lá. Primeiro, estamos de volta ao estúdio aqui, eu fiquei 10 dias fora de casa, a qualidade dos vídeos, eu sei que a qualidade não, mas a frequência caiu, mas enfim, estamos de volta. E eu parei de fazer thumbs nesse processo porque eu estava só conseguindo editar do celular e era o que eu tinha, entendeu? Mas vamos lá. O que aconteceu aqui? Por que existiam controles de câmbio na Argentina em primeiro lugar? Porque se eles não existissem antes, a Argentina faliria quase que imediatamente. Quando você tem uma moeda, né, no caso o peso argentino, o fato é que ninguém realmente quer ela. É por isso que a lei de curso forçado existe. As pessoas gostariam de ter uma moeda forte, que não vai se desvalorizar, ou que vai se desvalorizar muito pouco, por isso a preferência por dólar, ou euro, ou libra esterlina, ou etc. E por isso o Bitcoin tem se valorizado tanto ao longo da sua história inteira, porque não tem como expandir a sua base monetária. Embora a mineração crie um pouquinho, tem um teto que já é colocado duro dentro do programa, o hard ceiling, né, por isso que eu falei colocando duro, às vezes eu penso em inglês e traduzo para português, mas enfim. Tem um teto firme que impede a expansão de base monetária, mas o ponto é, ninguém quer o peso, então se as pessoas vão investir no seu país, elas vão querer que, caso elas queiram sair do país com o dinheiro delas, né, elas vão colocar dinheiro para tentar ajudar a economia, ganhar dinheiro com isso. Se elas vão sair, elas querem saber se tem reservas de dólar para elas venderem os seus pesos, comprarem os dólares que elas realmente querem e irem embora. Se não tem essa reserva, eu não vou investir em primeiro lugar. E se essa reserva é muito pequena, todo mundo toma a decisão correta de sair imediatamente antes que alguma coisa aconteça, certo? Se eu tenho um navio com 1.000 tripulantes, barcos e botes salva-vidas para 100 pessoas, se a luz piscar, eu tô no bote salva-vidas antes de vocês todos pensarem em alguma coisa que vocês vão fazer, e quem se desespera primeiro vai se desesperar melhor. Isto posto, a Argentina tinha reservas muito baixas de dólares por consequência do governo socialista do Fernandes, que destruiu toda a base, e teve uma expansão de base monetária muito violenta também, que desvalorizou o peso, e por causa disso não tinha como você colocar um câmbio flutuante, um câmbio livre, onde qualquer pessoa pode comprar dólar quando quiser, porque todo mundo faria isso imediatamente, o país quebraria. O que o Milei fez ao longo do último ano foram grandes reformas para fechar os déficits, encerrar eles, encerrar a impressão de dinheiro, que ele conseguiu fazer lá em agosto do ano passado, demorou para fechar todos os mecanismos, criar superávites, atrair investimento, atrair reservas, então mostrar aos seus credores e aos investidores que sim, você pode colocar dólares aqui.
E aí saiu a notícia semana passada, ou semana retrasada, eu já não me lembro, acho que semana retrasada, de que foi fechado um acordo com o FMI para um crédito de 20 bilhões de dólares. E não só isso, outros bancos, Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros mais, estenderam linhas de crédito, estenderam linhas para a Argentina, que somam um total aqui de 28 bilhões de dólares para ajudar a recompor as reservas da Argentina. De maneiras que, vamos fazer a conta, a gente tem a base argentina aqui. Hoje, se a gente vê a base M0, a Argentina consegue trocar todos os pesos por dólares a uma taxa de câmbio de 1.000 pesos. Claro, o peso hoje está a 1.355. Né? Quando a gente vai ver no Tether, também está aqui mais ou menos nesse valor. Mas se a gente for ver a base M1, ela está aqui, ou seja, dá mais ou menos 1.350, 1.400. Então, como está agora, a Argentina consegue defender o peso, consegue falar, não, se todo mundo quiser sacar, tem. Então tá, a gente consegue cancelar todos os pesos, resolvemos o problema. Então agora existe confiabilidade na moeda, a gente tem a capacidade de defender, tem bote salva-vidas para todo mundo no barco, abaixou o nível de estresse, isso faz pessoas investirem mais facilmente. Não só isso, pessoas físicas também vão poder operar nas moedas como for mais confortável para elas, o que vai atrair um certo investimento, mas especialmente para empresas. Antes, se uma empresa queria investir na Argentina e depois retirar os seus lucros, ela teria que fazer isso em dólar, porque ela não vai pagar os dividendos dela para alguém na Alemanha ou na Europa ou nos Estados Unidos em peso argentino, imagina isso. Imaginou o amigo secreto no fim de ano, né? Então, estamos aqui, o amigo secreto, né? Fim de ano, tá? Vamos pagar os seus dividendos em pesos argentinos. Agora você vai ter a experiência de poder fazer dobradura com isso aí. Se quiser, sei lá. Obviamente, eles vão querer pagar em dólares. Se você tem controles cambiais, você não consegue fazer isso. Então, se você não consegue tirar o seu investimento do país, ou se você não consegue tirar os rendimentos disso, ou se você não tem confiança de qual preço você vai conseguir pelo dólar quando você precisar fazer isso, ou se você vai conseguir fazer isso, obviamente você não investe no país em primeiro lugar. Então, ao retirar isso, e quando já começaram os boatos ao longo da semana de que o cepo cambial seria retirado, a gente tem então uma alta violentíssima de mercados, saindo aqui de 70 pontos para 80 em questão de 3 dias. É violentíssimo isso aqui. E claro, teve uma incerteza aqui, isso aqui foi o mundo inteiro caindo, né, por causa das tarifas do Trump, então a gente pode ignorar essa queda aqui um pouco. E teve largamente um movimento de lado aqui ao longo do começo do ano, que a galera falando, pô, e aí, vamos, não vamos, o que vai acontecer? E como eu falei antes, isso aqui é fantástico como uma notícia, porque significa que agora você vai ter muito mais entrada de capital na Argentina. E isso também acontece, um segundo ponto importante de lembrar, porque agora a gente pode descobrir o preço real do peso. Porque o preço real era o que estaria no câmbio paralelo, mas no câmbio paralelo você também tem um custo pelo fato dele ser paralelo. Não, eu posso entrar aqui na Binance, porque os argentinos usam isso bastante, e ver aqui qual que é o... Tá, mas beleza, mas... Se eu precisar fazer uma emissão, se eu precisar fazer um pixão aqui internacional de dezenas de milhões, se eu tô mandando aqui $200 para alguém, ok. Agora, se eu preciso fazer um negócio de dezenas de milhões, de bilhão, não tem liquidez. Então, qual que é o preço real disso aqui? Não sei. Tem um custo de entrar, de fazer o cadastro e tudo mais da empresa, fazendo isso vai aumentar o seu custo efetivo da transação. Todo mundo que manda ou recebe dólar sabe o que é isso, né? Você tem o que está lá na bolsa, você tem o que o banco dá para você e depois tem impostos, tem um monte de coisa que gera o custo efetivo. Não se sabia exatamente qual que seria essa diferença. Você fala, pô, mas pode ser aí 5%. Gente, tem empresa que lucra 5% ao ano. Tem empresa que lucra aí 10% ao ano. Então, se o erro cambial aqui é 10%, o erro cambial pode engolir o teu lucro no ano inteiro. Então agora quando que você vai ter um livre câmbio e vai ser descoberto o preço correto do peso no mercado mais fácil, no mercado com maior liquidez e tudo mais, isso também atrai empresas porque elas conseguem calcular melhor o que vai acontecer. Então isso tudo é muito bom. Isso tudo é mais um passo correto para a economia na Argentina. Eu não quero me estender muito aqui porque é um vídeo de sábado mesmo, não tem muitos detalhes aqui relevantes para a maior parte das pessoas da gente entrar. Geralmente eu daria uma nerdada maior de economia, mas é sábado, vamos fazer um vídeo um pouco mais curto. Eu só queria pegar também a outra notícia que também chamou atenção, que foi que a Argentina teve uma inflação de 3,7% no peso argentino, em pesos argentinos, em março. Isso chamou atenção. É infeliz, quando a gente vê a tendência, dá uma magoada no coração mesmo, não tem o que fazer. A gente teve, claro, a inflação de março, né, no ano anterior tinha sido 11%. Então, obviamente, cair de 11% em março
de 2024 para 3,7 agora é um ganho, e vale lembrar que a promessa de campanha, o discurso de campanha do Massa nas eleições é que a inflação de março seria em torno de 3%. Então, assim, a meta dos caras era isso. Né? Isto posto, o fato é que ela estava caindo para 4 e logo depois, como eu falei lá atrás no vídeo, que eles conseguiram fechar os mecanismos de emissão de moeda mesmo lá por agosto, ela cai ali de um patamar de 4 qualquer coisa para 3 qualquer coisa, depois 2 qualquer coisa, e você fala, pô, então agora dá uma mágoa no coração. Claro, a inflação acumulada nos últimos 12 meses caiu de o que era em torno de 300% se você contasse março anterior lá, para agora 55%, definitivamente um bom passo, não vou reclamar disso aqui acontecer. Mas, pô, cara, o que aconteceu aqui? Primeiro, mais diretamente, educação. Existe uma sazonalidade na inflação argentina de, em março, ser uma porrada um pouco mais desagradável por causa da educação mesmo. Fazer o quê? Choveu no desfile aqui. Agora, ainda assim, alimento saiu aqui 5,9, roupa saiu 4,6, restaurantes 3,9, bens e serviços vários, que é o que as pessoas usam mais corriqueiramente, né? Então, mesmo se a gente tirasse esse aqui, bom, ia cair 3,7 para 3,2. Ainda assim, dá uma magoada no coração. Mas a explicação melhor é a gente olhar o peso. O peso nos últimos, vamos puxar 3 meses aqui, se você fizer a conta do quanto o peso desvalorizou em março só, ele desvalorizou em torno de 7,7%. Teve uma alta do câmbio paralelo em relação ao dólar de 7,7%. O que é maior do que 3,7%. Então, se você levar em conta em dólar, teve uma deflação bem significativa. E aí, conhecer um pouquinho de Argentina real vai te lembrar que as pessoas já não estão mais fazendo as contas em pesos argentinos. Elas estão usando ele como um preço proxy porque elas são obrigadas. Então, quem vai ter um comércio fala, bom, eu tinha no começo do mês X dólares, os meus preços eu vou... vai ter uma desvalorização do câmbio e tal, um monte de coisa aqui, mas eu acho que o dólar vai estar tanto lá, então eu vou cobrar o preço convertendo pesos argentinos para dólar e cobrar isso aqui em dólar. Eu tenho minha planilha toda aqui em dólar. Só na hora de colocar o preço na gôndola que eu vou transformar para pesos argentinos, porque eu sou obrigado. E aí as pessoas vão comprar. Os salários no setor privado já estão sendo muito comparados a isso. Claro, nem todo mundo vai ter esse privilégio. Claro, se você está num emprego um pouco mais humilde, talvez não seja tanto assim. Se você está numa coisa que tem pouco contato com o exterior, talvez, né, de fato, não seja isso que está acontecendo com a sua realidade. Mas, para a maior parte das pessoas, está todo mundo dolarizado. Então, por mais que a inflação de alimentos tenha sido 5,9, o que é infeliz, a inflação da própria moeda, né, a desvalorização da moeda foi 7,7, então se você está em dólar o tempo todo, se essa é a tua conta, você teve uma leve aí deflação de 1 e um pouquinho por cento, fica como dever de casa o pessoal fazer a conta. Então, explica aqui, claro, essa desvalorização não vai ser traduzida completamente só na inflação de março, ela deve aparecer também na inflação de abril e maio. Eu ficaria surpreso aqui se a gente tivesse uma puta queda na inflação em abril, aliás. Eu acho que isso aqui ainda vai ter um respingo por causa de estoques, essas coisas assim. Mas a gente consegue ver, como eu abri lá o vídeo e volto a isso, que o anúncio na sexta-feira ali despencou a moeda despencou não, né? Valorizou ela, né? De 1.380, praticamente 1.400 para 1.300 quase instantaneamente, 1.320, chegou a tocar um fundo aqui de 1.300. E agora o pessoal está descobrindo qual que é o preço. Descoberta de preço é assim, vai demorar um tempinho, né? Se a gente vê o processo de descoberta de preço, ele é um pouco... né? Não é um processo muito perfeito em termos de velocidade, mas a vida nos mercados é assim. E a gente deve ver aí, ao longo dos próximos meses, uma melhora no quadro em geral e mais outras boas notícias vindo, inclusive o Banco Mundial também anunciou um pacote de 12 bilhões de dólares para ajudar o setor privado, a investimento em empregos e tudo mais, e vai ajudar a compor as reservas. Tem várias notícias positivas de todos os tipos fazendo, mas eu acho que, como a gente já está aqui em 15 minutos de vídeo, já deu, é sábado. Por esse vídeo é isso, obrigado por todo mundo que teve a paciência enquanto a gente estava comendo os vídeos durante esse meu período de intervalo. E passou um trem aí, isso é uma buzina de trem? Cara, não tem trilho de trem aqui perto. Tem alguém colocou uma buzina desse tamanho num caminhão, sério mesmo? Brasil. Tchau, tchau.